E para quem não conhece a dinâmica do MIT sistêmico, que o MIT sistêmico é uma aula aberta, gratuita. Sempre nós estamos trabalhando com temas que envolvam a família e sempre temas com a visão e com a percepção sistêmica. O MIT sistêmico, ele veio assim, ele faz parte do projeto do curso de mediação familiar sistêmica. É uma aula aberta para ampliar saberes dos alunos da mediação familiar sistêmica e de pessoas interessadas pelo tema. Por isso que ele é aberto ao público e gratuito. Então, como o MIT tem alguns apoiadores, tem alguns parceiros, e esse apoio e essa parceria não envolve nada financeiro, é uma troca. Eles divulgam o MIT sistêmico e o meu trabalho, e eu, quando abro o MIT sistêmico, eu também divulgo a parceria que eles têm comigo. Então, levo em 5 minutos, vocês vendo todos os parceiros e todos os apoiadores do MIT sistêmico. Mas é uma coisa rápida, não se preocupem. No instante eu abri aqui, mas hoje eu vou abrir de uma forma diferente o MIT sistêmico. Eu vou abrir parabenizando a cidade do Salvador. Compartilhou o slide aí, gente? Sim. Pronto. Eu estou abrindo, parabenizando a cidade do Salvador, que nós estávamos até falando, né? Uma menina bela, esbelta, mas com muita história para contar. Seus casarões, eu acho que sabem até demais, né? Seus museus sabem muito. Então, eu trouxe esses parabéns à cidade do Salvador e uma homenagem à minha mãe, Cecília Luz, escritora, professora, historiadora, que escreveu este livro, A Cidade do Salvador, nos seus 454 anos. Minha mãe escreveu também sobre o bairro da Liberdade. Minha mãe fez uma autobiografia, relatos sobre a minha vida, entendeu? Esses 2 livros não chegaram, quer dizer, foram lançados, mas não tiveram a publicação em grande escala. Mas o livro A Cidade do Salvador foi um livro muito vendido, por sinal. E no ano de 2011, quando já estava na gráfica para atualizar o livro, então ela nos deixou, porque acreditava que de lá de cima ela podia ver melhor a cidade do Salvador do que ficar andando nestas ruas cheias de paralelepípedos. Então, Salvador, berço da nossa administração, da nossa colonização, foi assim, a menina dos olhos da minha mãe por muitos anos de pesquisa e com muito amor e com muito carinho mesmo. Então, essa foto eu peguei do dia do lançamento do Noite de Autógrafo, que o lançamento foi pela Universidade do Estado da Bahia, e essa foto foi da Noite de Autógrafos. Eu ainda consigo me emocionar desde que eu abri o MIT em sentir a presença da minha mãe tão perto da gente, né? Tão perto. Minha mãe é minha referência de vida. Quem muito ouve eu falar da minha mãe são os meus alunos, principalmente quando eu dou o capítulo dos valores, os valores que nós passamos para os filhos. Que esses valores têm que estar na conjugalidade. Não pode o pai ter um valor, a mãe ter outro, ou eles estarem desencontrados em seus valores, em sua proposta. E a minha mãe me passou valores que até hoje, eu dando aula, a minha mãe já se foi desde 2011, e hoje, todos os dias, quando eu dou aula, eu sempre tenho um exemplo da minha mãe para dar. Uma referência de vida para mim,
como mulher, que hoje a gente ainda continua o trabalho com o mês da mulher, como profissional, uma pessoa apaixonada pelos estudos acadêmicos. Eu me vejo a cada dia, quando eu estou sentada preparando aula, é como se eu sentisse, entendeu? Eu herdei, Zete herdou muito, e esse lado desses valores acadêmicos, eu não sei, até o acervo dela, eu disse, eu não quero nada, eu quero o acervo da minha mãe. As coisas que ela escrevia que minha mãe não digitava. Então, ela escrevia, eu digitava, o namorado de Cláudia digitava, nós digitávamos o livro para entregar. E as pesquisas que eu ia com ela, em todas as pesquisas, registros, realmente, para mim, lembrar de manhã, assim, hoje eu não ia nem coisa, mas isso fica na cabeça, né, por causa do dia da cidade. Então, eu agradeço a vocês ter tido a paciência de ouvir duas filhas loucas de vontade de abraçar uma mãe e não a encontrando, a gente fala e sente o abraço de vocês. Muito obrigada de coração. Você pode não encontrar no plano físico, mas no plano espiritual ela está cada vez mais perto de você e, a partir de hoje, mais perto de outras tantas pessoas que estão nessa sala. E nós é que temos que agradecer por esse presente maravilhoso que vocês nos deram agora. Viu? Exatamente. Muito obrigada. Eu faço das minhas palavras, eu faço das palavras da Neuza as minhas palavras. Gratidão, gente, gratidão. Seguindo o Meet. Tchau, mãe. Então, eu já falei para vocês, né, sobre que o Meet é aberto, agora vamos aos nossos apoiadores, né? Nós temos como apoio a Escola Superior de Advocacia, que apoia o Meet, divulga o Meet em todas as suas redes sociais, e também ainda divulga todos os meus cursos também. Então, a ESA foi uma, assim, tanto a ESA como a Artef e meus alunos, essa trilogia na minha cabeça, porque a ESA, desde que eu apresentei o primeiro projeto do meu curso de mediação familiar sistêmica, que a ESA disse, professora, nós vamos lançar esse curso. E até hoje esse curso tem na ESA. Então, é uma gratidão imensa. Então, está aí o meu curso pela ESA, gratuito, por causa da pandemia. A ESA devolveu os valores a todos que se inscreveram, pagando, e... Meu Deus do céu, foi que eu já mexi aqui. O módulo 2, foi aqui que eu mexi. O módulo 2 será às terças e quintas, mesmo horário do módulo 1, de 6 a 29 de abril. Para os meus alunos da ESA, eu tenho a informar que vocês terão que fazer a inscrição para o módulo 2. A inscrição do módulo 1 não leva até o último módulo. A inscrição é módulo a módulo. Mas eu começo em sala de aula no dia 6 com o módulo 2. Para os alunos da ESA. E para os alunos da turma Pituba, eu estou aos sábados dando aula e vou dar aula no próximo sábado. Então, vem aqui quem também abraçou a causa da mediação familiar sistêmica, a Artef, que, por sinal, Fátima Mônaco está aí presente, entendeu? A Artef tem um serviço social muito bom, do qual eu tenho encaminhado algumas pessoas. Eliette, você quer falar como é o serviço social da Artef aqui em Salvador? Falo sim, Cadê? Fátima. Fátima ainda está por aí? Ou então, Fátima? Pode falar, Fátima. Nós temos o atendimento social e uma maneira de se chegar a ele é através do nosso site. Tem todas as informações, então ele é aberto não só para aqui para Salvador, mas para qualquer estado do Brasil. E nós temos atendimentos, nós estamos com 6 a 8
colegas e associados da Artef, né? E temos como coordenadora do projeto a Eliette. Hein, Eliette? Você quer falar mais um pouco? Não, você já falou, legal. É isso aí, nós temos mais gente, mais associados, então, graças a Deus, o pessoal está se movimentando, né? Gostando, se interessando em participar. Estamos com um número crescente. Em 3 meses, nós tivemos 50%, né, de aumento na demanda das solicitações para atendimento. Os terapeutas filiados à Artef, eles passam por observado currículo, é observado a questão do vínculo mesmo, né, com a Artef, se está em dias com a Artef, para poder a gente ter, né, uma possibilidade de encaminhar esse psicoterapeuta. Porque se ele não estiver na Artef, nós não temos como encaminhá-lo para prestar um serviço desse nível para a sociedade. Então, são pessoas com um currículo maravilhoso, todos interessados. Inclusive, temos reunião mensal, onde são discutidos os casos, troca de experiência, é um trabalho riquíssimo, não é, Fátima? Você participou? Riquíssimo. Além disso... A Alana também é terapeuta da Artef também, não é? A Alana também, a Alana também. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho que a gente está fazendo, inclusive eu tenho gratidão à Fátima, porque ela confiou, né, em me deixar na coordenação, e o que nós estamos fazendo é isso, como ela falou, a abrangência nacional ou internacional, porque qualquer pessoa de qualquer lugar, no momento que é online, isso propicia uma maior abrangência. Agora, a linha é sistêmica. A linha é porque a Artef, né? Então, geralmente, nós trabalhamos com a terapia sistêmica. Entendeu? Eu tenho encaminhado... Pelo menos, quer dizer, a gente não é fechada. De repente, pode até, né? Porque a Artef é terapia de família está vinculada à sistêmica. Então, por enquanto, nós temos abordagem sistêmica. Porque quando pergunta qual é a abordagem, a abordagem é sistêmica. O atendimento social da Artef também faz parte do projeto Cuidando do Mediador, que é o projeto que eu criei para cuidar dos meus alunos, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar suas famílias, para que eles possam, de uma maneira mais inteira, mais confortável, estar a ouvir, trocar experiências e dirigir uma mediação. Então, eu já venho indicando também, ele faz parte, sempre eu digo, o valor é baixo, mas não é porque o profissional não tem a qualificação, é porque é um trabalho da Artef, somos quase que voluntários para esse trabalho, vinculados à Artef. Então, eu também me orgulho muito desse trabalho na Artef, que a Artef desenvolve com vários outros profissionais. Muito obrigada. Então, vamos lá, a Artef também nos apoia a Abratef, a Associação Brasileira de Terapia Familiar, divulgando também o MIT Sistêmico e o meu curso em todas as regionais, que são 15 regionais, não é, Fátima? 15 regionais. Sim. A Abratef divulga o MIT Sistêmico e o meu curso. Então, a gente tem essa troca de apoio e divulgação. O CEFAC, que é uma instituição de ensino voltada para a formação de psicoterapeutas sistêmicos, casal, família, individual. A psicoterapia sistêmica, o pensamento sistêmico é a base epistemológica do meu curso, daí que tem, assim, eu me sinto honrada com o abraço também do CEFAC, porque é uma instituição de ensino voltada somente para os estudos do pensamento sistêmico e da terapia sistêmica.
E vem o projeto Cuidando do Mediador, que é aquele projeto que eu criei acoplado ao curso também. Tem o curso, que agora está com 120 horas, tem o MIT sistêmico e tem o projeto Cuidando do Mediador, que é onde eu indico e faço parceria com alguns profissionais para meus alunos o custo seja bem mais abaixo do que o preço que eles praticam no mercado. A Artef é um dos parceiros, mas temos vários outros parceiros também. Isso é o cuidar de si para cuidar do outro. O mediador precisa primeiro cuidar de si para poder trabalhar e cuidar de outra família, de um mediado. Então, nós temos aqui a Lana Lopes, que está aí presente, né, terapeuta sistêmica avançada, Roque sim, mas os serviços do projeto Cuidando do Mediador abrange todas as áreas do conhecimento. Constelação, tarô, terapia, psicoterapia, deixa-me ver mais, biodança, leitura áurica, várias coisas. Tá? 2 tipos de tarô, que tem outro também, a yoga, entendeu? A yoga, no site do InYoga, meus alunos podem fazer uma assinatura mensal por R$ 14,90. Luane, que deve estar aí presente também, aí outro, Teta Healing, barras, reiki, sabonetes vibracionais. Edna Cravo, que está presente aí, astróloga há mais de 30 anos, também presta os serviços dela com valores mais em conta para meus alunos. Fábio Costa, professora de Mindfulness, meus alunos têm um abatimento em todos os cursos dela. Arianice Nascimento, constelação familiar, tarô, leitura áurica, floral, leitura arquétipa, mapa astral. Marlen Urbano, que também integra a equipe com um trabalho de constelação familiar. Aurora Santana, essa que tem biodança, psicoterapia, mesa radiônica, constelação familiar. Claudina Ramírez, ela foi a coordenadora do meu curso de constelação familiar, mas agora ela já é professora do curso. Na época ela era coordenadora e também faz constelações, tanto presencial quanto online. Aqui estão meus contatos para querendo saber alguma coisa. E com relação a todos os nossos apoiadores ou com os nossos parceiros, quem precisar de algum serviço dos parceiros, é só entrar no meu site, onde vem Clube de Descontos. Clica ali e localiza o parceiro que quiser. E a Artef, vocês já podem ver direto, Artef Bahia, no Instagram da própria Artef ou no site da Artef. Aí vocês já vão direto. Pronto. O mês de abril está um mês que nem o mês de março, está premiado, está lindo demais o MIT sistêmico do mês de abril, né? Teremos no dia 12 de abril mediação de conflitos em contexto de alienação parental, com Marilene Marodim, do Rio Grande do Sul, pioneira em mediação no Brasil. E iniciando no estado do Rio Grande do Sul, que se expandiu, e nós vemos hoje a mediação já circulando em nosso meio. E Fabiane Costa, daqui da Bahia, falando no dia 26 sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no Direito de Família. Então, vocês gravem a data. Na aula de Marilene Marodim, teremos o sorteio de um livro dela. Tá certo? Grava as datas, que o MIT está muito bom. E o MIT de hoje, ainda em homenagem, né, pelo mês da mulher, temos Camila Dutra, psicóloga, terapeuta sistêmica, formação em coach, sexóloga em formação, para falar para a gente sobre a mulher e sua jornada tripla, o mito da Mulher Maravilha. Ela irá fazer reflexões sobre o modelo irreal que a sociedade e as mídias sociais oferecem às mulheres como expectativa de felicidade.
a busca da perfeição do corpo e o saldo de culpa que as mães carregam por trabalhar fora de casa ou por optar por cuidar dos filhos. Então, realmente, é desmistificar tudo isso, é ressignificar para podermos ocupar empoderadas o nosso lugar. Não é empoderada porque estamos acima de nada. O nosso poder vem de dentro da nossa vontade de se sentir igual. É do poder de gênero, de igualdade. Porque que para a mulher tanta sobrecarga? Só porque sai para trabalhar, não se tem uma compensação, não se busca o equilíbrio. Mas, de qualquer forma, eu ainda digo a vocês, hoje em dia os homens estão melhorando um pouquinho. A gente já vê os homens levando o filho na escola, cuidando do lar. Então, mas isso não significa ainda o percentual do que nós gostaríamos. Mas, logo após a fala de Camila Dutra, vem Eliette Teles, falando, psicoterapeuta sistêmica, sexóloga em formação, falando, descobrindo ser mulher, sem medo e sem culpa. Reflexões sobre o ser mulher com leveza e suavidade, sem medo e sem submissões. Um olhar para o equilíbrio na relação homem e mulher. Uma complementando a outra. Quer dizer, assim, um olhar para essa relação, é esse equilíbrio que nós estamos buscando, entendeu? E que melhorou, mas ainda pode ser bem melhor. Então, professora Camila Dutra, por favor. Cadê? Com a palavra, a professora Camila Dutra. Boa noite. Queria agradecer a Dalva pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui. Muito feliz de ver aí a interação de vocês, um grupo animado. Eu já tive num meeting desse aí que a Eliette falou outras vezes. Eu vim também a convite da Eliette. Sou apaixonada por ela é minha colega no curso de formação em sexologia, né, e a gente tem trocado bastante figurinha. Então, eu sou Camila, tenho 45 anos, sou psicóloga há mais de 20 e tantos anos, sou terapeuta familiar sistêmica, formada aqui pela Núcleo Pesquisas aqui no Rio de Janeiro, do Moisés Grossman, e agora sou sexóloga em formação, né? Estamos atendendo famílias e tal. E aí, quando a Eliette me convidou para a gente conversar sobre esse assunto da mulher, é um assunto que fala muito de mim, porque é um pouco da minha história, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, sou servidora pública também, trabalhei no mundo corporativo, eu fui psicóloga organizacional por mais de 20 anos, trabalhei com seleção, fui gerente de RH e tal, e depois que eu fiz uma migração, venho fazendo uma migração, né? Na verdade ainda estamos fazendo a coisa ao mesmo tempo, né? Para a clínica, então eu entendo muito o que é trabalhar, o que é ser gestora. Eu fui gerente de RH há muito tempo, as pressões, né, do mercado de trabalho, de como que a gente tem que se provar o tempo inteiro. Então, esse assunto da jornada tripla é um assunto que permeia a minha realidade, a minha vivência, né? E é muito caro para mim, porque eu vivo e vivi isso intensamente. Hoje eu vivo com um pouco mais de leveza do que eu vivi quando os meus filhos eram menores. Então, o que é essa história de mito da Mulher Maravilha, né? Um nome assim que a gente chama mais lúdico, mas é esse modelo irreal que a gente tem que ser boa mãe, tem que ser uma profissional exemplar, com títulos, tem que ter o corpo perfeito. Agora, na pandemia, a gente tem que ser professora das crianças também. E depois de tudo isso, você tem que malhar, ser sarada e de noite não estar aberta para o amor e disponível para o seu marido, né? Então, é isso que exigem da gente, né? Então, ser mãe já é um papel muito desafiador, já preenche de 24 horas do nosso dia, né? Então, essas expectativas que as mães sofrem são da ordem divina, né? Tem que ser Deus, que tem que cuidar, amar, educar com plenitude, energia, como se fôssemos deusas, né? Então, essa já é uma expectativa da sociedade, né? Da nossa cultura também. Então, também existe aquele mito do que as mulheres nascem maternas, então não tem escolha, tem mulheres que
que escolhem não ter filhos, e aí isso também passa a ser um questionamento para as mulheres, né? As mulheres que não podem ou que escolhem não ter filhos. Então, já é uma pressão que a gente sofre. No trabalho, a gente luta, como o Dalva vinha falando, né, por igualdade nos salários, igualdade no espaço. A gente tem que fazer um esforço extra para obter confiança e respeito. Eu fui gestora há muito tempo e tinha chefes e via como é diferente, como ainda tem muito machismo no mundo corporativo, principalmente. A gente tem que se provar, e aí o seu filho fica doente, aí você é menos profissional porque você não está lá, enfim. Essas lutas que a gente briga todo dia. E aí tem mulheres que têm medo de sair de licença maternidade, de perder seus cargos, né? Falando do mundo do trabalho. Então, esse ideal ilusório de que é ser mãe, profissional, parceira, cuidador do lar, de excelência, né? Então, a gente ainda precisa estar bonita, com a aparência cuidada, maquiada, no peso ideal, enfim. É tudo isso que cobram da gente. Esse é o grande mito, né? Que eu chamo da Mulher Maravilha. E tem mulher ainda que dá conta de fazer isso, mas a que custo, né? Eu tenho visto em consultório que o que acontece com esse ícone do século XXI, né, que é essa Mulher Maravilha, que é super valorizada, mas ela acaba adoecendo. Eu tenho visto muitas mulheres adoecendo por estresse, porque algumas tentam dar conta disso tudo e acabam adoecendo, né? Qual o custo que a gente paga por isso? Além do estresse, a principal fadiga que eu vejo nessas mulheres a principal queixa que eu vejo nessas mulheres é fadiga, então elas se veem esgotadas, às vezes sem ânimos para algumas atividades de lazer, ou para o autocuidado, ou para os relacionamentos amorosos, né? E aumentam outras doenças. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que qualquer doença da alma é medicada, né, com comprimido, então pessoas ficando dependentes de comida, de compra, de remédio. Então, é uma exaustão emocional, mexe com essa autoestima de muitas mulheres, né? Algumas ficam se sentindo feias ou desinteressantes depois por não conseguirem dar conta de tudo isso que é colocado. Então, a gente é excessivamente exigida nos nossos papéis, e a gente é vista, né? E tem esse mito de que a gente pode ser Mulher Maravilha porque a gente é multitarefas, porque a gente consegue fazer um monte de coisa, e a gente compra isso, né? A gente compra esse ideal, o que é pior. A gente compra esse ideal e se cobra por ele. Então, assim, na nossa sociedade, eu acho que um dos maiores inimigos da mulher é essa busca pela essa perfeição aí, né? Essa coisa irreal que vendem pra gente. Então, assim, a mãe, a profissional, a mulher. Mas aí eu fico, como terapeuta sistêmica, me perguntando com quem eu aprendi a ser mulher, né? Porque eu já me vi nesse embate muitas vezes. Eu trabalhava a 50 quilômetros da minha casa, tinha 2 filhos pequenos, aí para conseguir ter o corpo perfeito, eu marcava personal trainer 15 para as 10 da noite. Eu malhava às 10 da noite, para acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte, né? Então, eu comecei a pensar com quem que eu aprendi a ser mulher, essa coisa que eu tenho que dar conta de tudo, né? E comecei a pensar quem eram as mulheres da minha família. Eu repito as escolhas, eu repeti a escolha dessas mulheres, ou eu sinto culpa por estar fazendo escolhas diferentes hoje em dia. E aí, quando eu parei para escutar as minhas vozes familiares, né, o que me levou para estudar essas coisas, né, ouvir as vozes, e aí eu ficava ouvindo assim, as vozes da minha família: mulher nasceu para ser mãe, ou maternidade em primeiro lugar. Na minha casa eu ouvia muito: mulher tem que ser independente, não pode depender de homem nenhum. Mas já ouvi outras amigas dizendo: submeta-se ao seu marido, a carreira dele é mais importante, abra mão dos seus sonhos. Eu tinha uma amiga que fez formação comigo, que ela falava que a voz dentro da casa dela era: quem trabalha é mulher pobre, porque ela vinha de uma família de mulheres dondocas e ricas, e a sogra, a mãe dela, não entendiam por que ela queria trabalhar. Então também tinha essa voz, essa cobrança, né, dela querer ter a vida, a carreira dela, e ela também é cobrada nesse nível. Então a gente é cobrada, se a gente é dondoca, a gente é cobrada, se a gente trabalha, a gente é cobrada. E eu fiquei prestando atenção na minha história, e eu tenho uma história de mulheres fortes, de mulheres trabalhadoras. A minha avó
né? Era filha de escravo, cozinheira, trabalhou 25 anos numa mesma casa, trabalhando como cozinheira. Depois minha mãe foi trabalhar aos 14 anos para tirar minha avó da cozinha, né? Então, assim, eu vim de uma família de mulheres que trabalharam muito para criar seus filhos. Depois minha mãe, divorciada, criou 3 filhos sozinha, teve 2 cânceres no meio do caminho. Então, assim, essas mulheres que batalharam muito para poder criar os filhos e faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vivi isso. Então, essa minha gana de querer ser perfeita, de querer dar conta de tudo, tem muito a ver da minha história de vida, né? De como que eu aprendi a ser mulher. E aí, uma das questões mais delicadas e importantes que acompanha as mulheres é sobre a relação dela com seus filhos, né, propriamente dito, que é uma relação cheia de aprendizados, de amor, mas também cheia de questionamentos, cheia de dúvidas, cheia de culpa, né? Para muitas mulheres, a maternidade está associada à culpa. Eu me lembro da passagem da licença maternidade para a volta ao trabalho, que tempo difícil, né? E você vive aquela crise, eu volto, eu vou ter que desmamar, com quem que eu vou deixar? Eu me lembro que eu vazava no trabalho e eu tinha um amigo que trabalhava do meu lado, ele ficava constrangido com aquilo, né? E aí, tipo, como é que é? Levava bomba para o trabalho, né? Então, esse dilema de estar em casa disponível para os filhos, estar fora de casa trabalhando, que é um dos mais difíceis, né, que as mulheres enfrentam. Então, e aí as pessoas dizem que você tem que trabalhar como se não tivesse filhos e voltar para casa como se não trabalhasse fora. Tipo, isso é possível, né? Então, é o contrário, é fácil voltar para casa e deixar para trás as pressões que você está enfrentando no trabalho também, né? Porque você pode gostar de trabalhar, pode adorar fazer o que faz, e aí sente culpa porque gosta de trabalhar e não quer estar em casa. Enfim, é uma relação de culpa, né? E as mulheres que não trabalham fora de casa, que optaram por ficar em casa para cuidar da sua própria casa e dos seus filhos, aí tem outras cobranças, que estão abrindo mão de suas carreiras, que estão, né? E também sentem culpa porque não dão toda a atenção que ela imagina que esse filho precise, né? Então, aí tem a discussão da qualidade do tempo, quanto tempo a gente pode ficar com esse filho. Então, são muitos questionamentos, né? E aí, às vezes, a gente para pensar, algumas mulheres param para pensar nessa visão romântica das mulheres que vieram antes de nós, que trabalhavam em casa e que talvez elas não tenham vivido esse dilema casa-trabalho, mas elas tinham seus outros dilemas, né? Então, esse saldo de culpa que a gente carrega, né, por ser mulher. Então, o que é estar disponível, né? Está disponível a ter uma relação de confiança suficiente para que aquele filho saiba que ele pode contar comigo no momento que ele precisa, né? E estar disponível não é só um saldo de horas, não é um saldo de tempo com os filhos, não necessariamente, né? E sempre que a gente fizer escolhas, né? Então, se eu escolho trabalhar, se eu escolho ficar em casa, eu vou ter perdas. Qualquer escolha que eu faço, eu vou ter perdas. Então, se eu escolho trabalhar, eu vou perder algo, sim, né? Eu tenho uma ajudante que cuidou dos meus filhos, ela veio trabalhar a minha filha mais velha vai fazer 18 anos. Ela veio para cá, a Duda tinha 2 meses. E eu me lembro que eu tinha tanta inveja dela e raiva em muitos momentos da minha vida, porque ela vivia coisas com a minha filha que eu não vivia, porque eu estava trabalhando fora, né? Então, era uma relação esquisita, né? Que eu tinha muita gratidão, porque ela cuidava muito bem da minha filha, depois do meu filho, e também depois, ao mesmo tempo, também tinha essa coisa de ela tá vivendo coisas que eu não estou vendo, sabe? Ela está participando de coisas que eu não vi, enfim. Então, a gente perde. Quando a gente escolhe trabalhar, a gente perde, né? Então, e aí, se eu escolho também ficar em casa, eu também perco parte da minha vida profissional, ou de satisfação, ou de realização. Hoje em dia, a gente está, até com essa coisa da tecnologia, estamos tentando ver se a gente consegue conciliar, mas assim, sempre a gente vai ter perda. Então, o que eu vivo hoje é com a dificuldade de lidar com essas perdas e de fazer escolhas, né? Porque fazer escolha não é fácil. Então, o que eu normalmente falo para mim e para as mães com quem eu atendo, com quem eu convivo, então, para cada mãe, para cada família, tem uma medida.
um modo de operar, um modo de funcionar que é necessário e que não é igual para todo mundo. E se ele é necessário, ele precisa ser bom, né? Então, é preciso olhar para o nosso modo de funcionar com generosidade. Então, se eu sou uma mãe que trabalha fora, né, eu preciso olhar para mim com generosidade. Se eu sou uma mãe que fica em casa, eu preciso olhar para mim com generosidade. E essa medida dessa relação com esses filhos vai ter que ser uma medida que seja boa para todo mundo, né? E o que é bom para cada mulher e para cada família não é para uma família, não é para outra. Então não tem receita pronta sobre quanto tempo de disponibilidade que sirva para todas as mulheres, para todas as casas e para todas as famílias. Então, estar com os filhos é um exercício de presença, de humildade e principalmente de reconhecimento dos seus limites, né? Então, a gente reconhece os nossos limites nessa relação que a gente faz com os nossos filhos. E aí, quanto mais crítica uma mulher é consigo mesma, mais ela tem necessidade de perfeição, né? Porque buscar perfeição é a melhor maneira de negar quem nós somos. É a melhor maneira de negar a nossa própria humanidade. Então, quanto mais uma mulher busca a perfeição, mais ela está desconectada de si mesma, né? Porque ninguém dá conta de tudo. Então, e aí ela está desconectada da sua força criativa, da sua autenticidade, ela não se escuta, né? Quais são os meus reais desejos? Quais seriam as escolhas mais genuínas que eu gostaria de fazer? Então, quando eu estou buscando a perfeição todo o tempo inteiro, é a fórmula perfeita para eu permanecer insatisfeita, reclamona, amarga, autocrítica e acreditando que os resultados que eu produzo nunca são suficientes. Então, toda vez que a gente mira nesse mito da mulher perfeita, a gente deixa de olhar para as nossas potencialidades, para aquilo que a gente tem de melhor, né? E aí, toda vez que eu tenho um problema de autoestima, eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que eu não gosto em mim? Porque, na verdade, a pergunta deveria ser, que expectativas irreais eu estou buscando para jogar fora aquilo que eu sou capaz de fazer? Na verdade, é isso, porque eu, quando miro na perfeição, eu estou excluindo daquilo que eu tenho capacidade de fazer, né? Então, o que eu estou tentando jogar fora, né? Para me sabotar cada vez mais. Então, porque todo mundo comete erro, né? Então, certamente, como mãe, como profissional, como esposa, como amante, todas nós, a gente comete erros. Mas a gente faz aquilo que a gente dá conta de fazer, né? E a cada momento da vida nós vamos fazendo o nosso melhor, né? Então, quando eu falo desse mito da Mulher Maravilha, eu falei isso muito tempo para mim, muito tempo, né? Foi um mantra. Não é um olhar complacente, não é aceitar qualquer coisa, mas é aceitar os meus próprios limites, né? Porque todas as pessoas são comuns, também cometem erros e também têm limites, como eu tenho, né? Então, é muito mais que isso. Às vezes eu fico olhando, eu tenho amigas de infância assim, que cresceram comigo, sabe? Desde pequenininha mesmo, fizemos CA juntas na mesma escola e a gente se vê até hoje, é muito legal. Muitas delas são muito bonitas, elas são essas mulheres assim que você vê no Instagram, e são lindas, corpo perfeito e tal, que eu brinco que elas têm que divulgar isso na internet, que alguém tem que olhar aquele corpão, né? Aquela coisa linda e tal. Mas essas mulheres mais bonitas do mundo, elas também têm dores, elas também têm ansiedades, elas também vivem um cotidiano de angústia, muito parecido com a minha, que não tem aquele corpo perfeito, né? Então, só é possível cada um calçar o seu próprio sapato. Então, só é possível ser Camila para mim mesma, não é possível que eu seja outra pessoa, né? Às vezes, essa busca da perfeição, esse deslocamento dos sentimentos para o corpo, que é uma coisa que eu vejo muito também, né? Então, às vezes, as mulheres se separam e elas se desfazem de uma relação, elas buscam a perfeição no corpo. Tem até umas pesquisas que dizem que as pessoas que se divorciam emagrecem, em média, 8 quilos. Tem umas coisas assim, né? Tem algumas pesquisas, porque às vezes as pessoas começam a deslocar, em vez de fazer o luto daquela relação, ela desloca para ficar bonita, para arrumar outra pessoa e tal. Nem terminou uma, já está pensando em outra. Mas não é transformando o corpo num corpo perfeito
que a gente vai ser mais aceita, que a gente vai ser mais amada, né? Na nossa cultura brasileira, ocidental e brasileira principalmente, essa busca da perfeição do corpo, da autoimagem, revela uma profunda necessidade de aceitação, uma profunda necessidade de se sentir amada pelo exterior, pelo que é visto de fora, né? E aí é onde que a gente pode preencher esse buraco de amor que nos consome? Essa pergunta que eu sempre fiz para mim mesma. E o único lugar onde eu acho que esse buraco pode ser preenchido é na minha família de origem, né? A gente aqui está no meeting sistêmico, né? Então, todas essas minhas expectativas como mãe, como mulher, de corpo perfeito e tal, elas estão em algum lugar, eu estou tentando preencher um buraco que não é ali. Provavelmente não é aquele buraco, né? Então, eu tenho que começar a olhar para mim, eu tenho que me conectar com a minha própria história, para descobrir quais são as forças do meu sistema, para que eu possa tentar começar a preencher esses buracos que me consomem e que exigem que eu seja Mulher Maravilha e que eu tenha essa perfeição que eu estou buscando inatingível, né? Então, o que me torna uma mulher forte, o que me ajuda a me reconectar com o meu centro, é olhar para mim, olhar para a minha história, olhar para as forças do meu sistema, né? O corpo é só a casa que eu habito, mas ele muda com o tempo, né? Hoje eu estou aqui de óculos, há 3 anos atrás eu não precisava deles, né? Então a gente vê na nossa sociedade, principalmente, como é difícil a gente envelhecer, né? Como é difícil essa passagem do tempo no nosso corpo, que é corporificada nos cabelos brancos, nas nossas rugas, né? Hoje a gente vê mulheres de 50, de 60 desejando ter o corpo de uma menina de 20. O que isso revela? Não é que não é para ter um corpo bonito, não é isso que eu estou querendo dizer de maneira nenhuma, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você desloca tudo para esse corpo, né? Por que a gente não olha para a sabedoria da idade e vê algo mais do que só velhice, só dor nas costas, né? No passado tive uma hérnia de disco, né? Coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. A gente olha para a idade e só vê isso, né? Muitas vezes, né? Então, às vezes com vício, com autodestruição, às vezes comprando demais, bebendo demais. Eu conheci uma amiga que ela falou que tem uma tia que ela tem um apartamento só para guardar coisa que ela compra. Ela vai para Miami, sei lá, para os Estados Unidos, aí vem com um monte de coisa, um monte de quinquilharia, aí tem 200 faqueiros, 300 jogos de jantar, não sei quantas roupas de cama, não sei. Ela tem um apartamento para guardar coisa, né? A gente fica achando que isso é programa americano, eu conheço muitas pessoas que não têm onde guardar suas coisas, né? Porque é uma compulsão, aí sai de forma de compulsão, ou malha demais, ou come demais, ou bebe demais, ou compra demais, porque tem que sair, essa ansiedade tem que sair de algum lugar, tem que sair de alguma forma, é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, e isso tudo afeta a nossa energia de vida, né? Eu e Eliette, agora a gente estudando sexualidade, né? Porque a gente fala de sexualidade, o pessoal acha que é sexo, não, sexualidade é a minha libido, né? Meu desejo pela vida, né? Minha energia de vida, minha alegria de viver, o que me impulsiona, né? Então, isso atinge diretamente esses ataques que a gente faz à nossa própria existência, a nossa maneira de ser, ela vai direto bater na minha sexualidade, influencia na minha... Por isso que as pessoas que eu vejo no consultório é fadiga, é cansaço, sabe? Não dá conta, porque está sem energia, está botando no lugar errado. Então, a forma com que a gente lida com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, como cuidamos das nossas relações, como lidamos com a nossa história de vida, tudo isso impacta na minha sexualidade, nessa minha energia de viver. E aí, quando eu aceito e honro a minha história de vida, a minha história pregressa e a minha atual, quando eu aceito quem eu sou, as minhas potencialidades, os meus limites, quando eu cuido do meu corpo e da minha mente de maneira saudável, quando eu me escuto, eu estou cuidando da minha sexualidade, da minha energia de vida, né? E aí, falando de uma relação diática, de casal, de parceiros, né? Eu tenho tempo para olhar para essa relação, porque é tanto checklist para bater lá, eu tenho tempo para olhar para essa relação.
a gente vê que questões sexuais são normalmente sintomas, né? É um sinal de alerta. Porque na cultura brasileira, as mães priorizam os filhos em detrimento da conjugalidade. Isso é muito comum, né? A mãe, ela vira mãe, os filhos são em primeiro lugar. E eu sempre brinco, eu sempre dou esse exemplo. Eu fiz formação com Moisés Grossman e ele sempre falava, a gente brincava assim, falava, Moisés, sempre que tem, como é que é? Em algumas vezes, quando tem uma questão com uma criança ou com adolescente, tem uma briga conjugal, né? Um desentendimento, uma questão conjugal subjacente. Aí ele falava assim, 250% das vezes. Então ele fala, toda vez que aparece uma criança lá com sintoma, você pode investigar que tem alguma questão desse casal subjacente aí que não está sendo olhada, né? Então, porque quando o casal está bem, ele está conectado, a criança se sente que tem uma energia amorosa, elas ficam em paz, elas estão disponíveis para aprender, para brincar, para crescer, para olhar para o futuro, elas não estão tomando conta aí do relacionamento dos pais, né? E também quando o casal está em guerra, ou está distante, quando tem uma crítica, um julgamento de um lado para o outro, as crianças também são as primeiras a lá, tá com aquelas anteninhas e percebem que tem alguma coisa errada. Então, assim, é importante cuidar de você, é importante cuidar da relação, da intimidade do casal, olhar para a sexualidade com amor, como um vínculo, como uma forma de nutrir o coração desses filhos. Porque eu vejo muitas mães achando que estão fazendo melhor para esse filho, na verdade ela está prendendo essa criança a ela e não deixa, não solta para a vida, né? E aí a criança fica ali, né, no meio do casal, tentando resolver, tomando chumbo de um lado e do outro. Então, a melhor maneira da gente educar e de nutrir o coração desses filhos é a gente cuidar da gente, do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental e principalmente da nossa conjugalidade. Né? Então, a sexualidade é o nosso olhar para a vida, é a nossa alegria de viver. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira também saudável. Então, quando a gente diz sim para a maternidade, a gente se torna um modelo para aquela criança, né? Nós passamos a ser aquelas que apontam o caminho, que caminham do lado. Eu costumo dizer que o exemplo não é a melhor forma de educar, não, é a única, né? Então, quando a gente se abre para a maternidade, a gente, né, a mãe, o pai, né, aqueles que criam, é aquela pessoa que ilumina, que escuta, que educa, que orienta. Eu acho que talvez ser mãe seja orientar. Acho que é a melhor definição, né? Para a vida, meu filho. Permitir que os filhos voem, permitir que os filhos tenham espaço para olhar para frente, né? E aí, essa questão, né, que a gente tem, né, de abrir mão, acho que a gente precisa abrir mão desse mito da Mulher Maravilha, de ter que ser excelente profissional, de ter corpo esculpido, de ser a mãe dedicada. Então, abrir mão, eu acho que nos humaniza, nos permite ser quem nós somos, nos ajuda a viver a nossa vida plenamente, né? Então, quando Eliette me chamou para falar disso, eu estou falando muito do que eu vivo muito hoje, né? De criar filhos para que eles sejam autônomos, que eles tenham a vida dele, que eles não fiquem aqui se preocupando se eu e o pai deles estão bem, se não estamos, né? Porque aí o que a gente mais vê em consultório aí são esses emaranhamentos, essas coisas emboladas, porque a maternidade não foi conduzida da maneira, ou porque a mulher se tornou só mãe e aí deixou de ser mulher. Enfim, quando eu falo sobre isso, eu falo de uma maneira, para mim, o tempo inteiro, né, que eu não preciso ser perfeita, que eu preciso olhar porque eu tenho de bom, ser generosa comigo, e para que a gente possa exercer, né, ou executar, ou realizar o que a gente tem de melhor, o nosso potencial, da maneira que do jeito que cada um tem, do seu jeitinho. Então, acho que era isso que eu vim falar para vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. É um tema que me mobiliza. Eu nem falei muito da minha área profissional, quanto eu fui cobrada, as coisas difíceis que foram de lidar, né, também no trabalho e tal. Como é difícil a gente conciliar e ter que provar que é muito boa o tempo inteiro.
o quanto eu já me perdi de mim mesma nesse processo de querer ser a melhor profissional do mundo, ser a mais competente, a mais realizadora. Foi um processo que me adoeceu uma época também, de querer ser a melhor profissional do mundo. Então, tem todas essas pressões que a gente vive aí no nosso cotidiano. Acho que era isso. Dalva quer falar alguma coisa? Eu estou aqui ouvindo assim a mais pura verdade. Inclusive, uma fala sua, eu estava falando com meus alunos no sábado e na outra semana, quando os problemas aparecem na linha da parentalidade, com toda certeza começou na conjugalidade. O desequilíbrio está na conjugalidade. Os valores não estão sendo, entendeu? De ambos. Se tudo que você falou que a mulher faz, que eu não vou repetir um por um, porque tem a fala de Eliette ainda, você tenha certeza. Tudo que nós fazemos é porque nós fomos cobrados. Essa é a nossa referência de mulher. Essa é a nossa referência. Então, você trouxe muito bem quando disse, eu tenho que olhar para a minha família. Eu tenho que olhar para a minha família de origem. A minha família de origem é a minha mãe que dizia, mulher tem que estudar, trabalhar um turno e outro turno cuidar da casa. Mas também tinha que cuidar de si, mas também tem que cuidar do marido, também tem que cuidar dos filhos, e tem que ir para o supermercado, e aqui, ali, e acolá. Entendeu? Então, todo o tempo, a mulher foi dessa forma, vista como, você disse, com múltiplas tarefas, e ainda sem ser visto o seu real valor. Para fazer tudo isso, ainda há o desvalor nessas tarefas. O que faz com que nós, cada vez mais, querendo mostrar o nosso valor, nos assoberbe também. Vai pegando mais, como quem diz, isso aqui ninguém está vendo. Eu vi um dia uma crise de uma ajudante que ela fez um bolo, ela mesma que fez o bolo bonito, gostoso, depois tudo pronto. Ela deu aquela coisa assim, tá vendo aí? Se fosse lá na padaria, pagava um dinheirão. Aqui, não, é como se fosse assim, é um trabalho qualquer. É mais um item do dia de hoje. Faça um bolo, frite um bife, entendeu? E ela despejou aquilo, que eu achei assim tão incrível, quanto que ela tinha aquilo dentro dela, né? Como quem diz, por mais que eu faça, esse trabalho não é reconhecido, não é visto, porque o bolo tá bom, mas ela fez um bolo. Agora, você paga quanto por esse bolo? Só paga na pastelaria. Então, a mulher ficou o tempo todo buscando se valorizar, buscando mostrar o seu valor, mas por este caminho, o caminho de cada vez mais aumentar as suas obrigações para ser vista. E eu aí, acho, sabe, que eu tenho de pior nisso, Dalva, é que a gente cobra isso da gente mesma. Eu brinco que é uma praga do nosso tempo. Perfeita, nós compramos a história. Compramos. Grupo de mães de escola no WhatsApp. Eu não sei quem tem filho pequeno aqui, ou neto, e sabe o que é isso. É uma coisa horrível. É uma comparação, sabe assim, uma mãe querendo provar que seu filho é melhor que o outro. Assim, ao invés da gente se ajudar, da gente cooperar como mulher, porque a gente ainda compete, né? E ainda tem essas questões. Porque não importa o que digam, como eu digo, eu passei isso para meus alunos, essa frase, não importa o que digam sobre mim ou sobre o meu trabalho. O detalhe é o que é que eu vou fazer com isso que disseram. Na hora que eu compro a fala dos outros, aí eu vou, para ser a melhor funcionária, eu vou trabalhar por mim, pelo chefe, e, quiçá, pela empresa toda, para poder aquilo dar certo. Porque nós estamos comprando uma imagem, ao invés de estar entregando à sociedade a nós próprios, nosso limite e nossa potencialidade. Temos potencialidades e limites.
Entendeu? Então, mas a sua fala maravilhosa, bastante, muito bem pontuada, mas tenha certeza que ainda vai levar alguns anos para a gente tirar cada hora um fardo, entendeu? A gente, graças a Deus, tem alguns fatos que já está caindo, não sei como, no ombro dos homens, né? Já leva um filho na escola, já faz algumas coisinhas. E aí eles chamam assim, não, agora os pais compartilham a guarda, agora os pais participam da criação do filho. Agora, participa assim. Eu hoje não posso levar João na escola. Vê se você pode, aí é que ele vai mover a engrenagem para levar. Aí é que ele vai mover a engrenagem. É preciso fazer um favor. Mas no outro dia não significa que 7 horas ele vai estar em pé nem 6h30 para pegar aquele engarrafamento? Não, é aquele dia. Tudo que ainda está caindo agora nas mãos dos homens ainda está no lugar, aquele dia, aquela hora e aquele momento. Mas na mão da mulher é um outro mito que eu falo com meus alunos. O mito do amor materno. Mulher é mãe, ama acima de si própria, ama acima da casa e ama acima do marido, tudo. A última coisa que a mulher tem direito é de se amar. Vem para filho, para marido, para casa e para o trabalho. Então, eu até passei, teve uma aluna da ESA que baixou em PDF esse livro, O Mito do Amor Materno. Então, esse amor materno, esse amor, entre aspas, é essa submissão e essa sobrecarga de trabalho, que se não fizer isso pelo filho, não ama. Se não for as últimas consequências pelo filho, não ama. E nessa de ir as últimas consequências pelo filho, a conjugalidade despenca. E aí vem problema para a mulher, para o homem e para a criança, porque nem se alinha na conjugalidade nem na parentalidade. Então, muito bem pontuado. Não vou falar mais cada fala de Eliette, senão a gente passa a noite aqui discutindo o mito da Mulher Maravilha. Um mito que eu não gosto nem de usar como exemplo, porque não existe a Mulher Maravilha, existe eu, mulher, que sou mãe, que sou professora, que sou advogada, que sou terapeuta, que sou isso, que sou aquilo, e a cada momento eu posso, como quem diz assim, ter um olhar diante de alguma determinada situação por alguma das minhas lentes. Mas isso não é ser Mulher Maravilha. E no Dia das Mães, eu também não gosto daqueles cards, Mulher Maravilha, mãe, pai. Ninguém substitui o lugar do pai, ninguém substitui o lugar do pai. Então, fica a criança sem o pai e com uma mãe estereotipada, chamada Mulher Maravilha. Ela não ocupa o lugar dela de mãe, porque ela se desloca, feito uma louca, para ocupar o lugar de mãe e pai. Aí, como não existe, é o arquétipo, o menino, a criança, não consegue ver a mãe amorosa, cuidadosa. Por quê? Porque ela está no lugar do pai, cobrando, mandando para a vida, né? É o papel do homem, né? Abrir os caminhos do filho para a vida. Aí ela vai para esse lugar. Eu acho que é uma questão de função, né? Eu não acho que isso é porque tem mulheres que criam filhos sozinhas, porque só ficam viúvas e tal. Eu acho que é a questão da função materna e a função paterna, né? Então, qual é o genitor que exerce uma função ou outra, eu acho que não faz muita diferença, né? Mas a criança precisa de que tenha função materna e que tenha função paterna. Precisa de quem cuide, precisa de quem mande para a vida, né? Então, como é que a gente... Mas se ela ocupa as duas funções... Sim, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Porque tem mulheres que precisam cuidar desses filhos sozinhas, né? A questão tem que ter esse equilíbrio. E aí, na hora que sai disso, a gente vê a sobrecarga que a mulher vive hoje em dia. Hoje em dia, não. Desde sempre, né? Muito obrigada. Você pontuou assim nos mínimos detalhes e a história
como somos sistêmicos, né? Olha para a família de origem, vê quais foram as nossas referências e o que é que a gente comprou de lá e ainda acrescentou quando chegou na nossa família nuclear. É E isso aí, aí. A minha irmã fala que a minha mãe é essa mulher muito forte, dá conta de tudo, né? É dessas. Então a gente ainda tem esse modelo forte dentro de casa. E ela fala assim, Camila, eu ouvi a voz da mamãe, né? Falando assim, você não pode depender de homem nenhum, e não sei o quê. E até hoje a minha irmã vive assim, o namorado dela, cada um vive numa casa, eles não conseguem casar. A gente fica brincando, né? Porque essa voz, assim, você não pode depender de homem, é muito forte olha o da saldo minha aí, mãe. olha o saldo, olha o saldo. Tem Todos essas nós temos coisas. esse saldo, todos nós temos. É por isso que estamos aqui exatamente discutindo isso, que é para a gente começar liberando para ser uma mulher suave, tranquila, que nem a Eliette vai nos trazer. Nos apresenta a Eliette Teles, essa mulher, esse ser mulher. Oi, Dalva, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, então, quando eu pensei nesse tema, eu pensei assim, eu digo, as pessoas vão ficar se perguntando por que esse tema, né? Ser mulher, se eu já sou mulher. Mas aqui não é a questão do gênero. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então, inicialmente, acho que todos me conhecem, né? Mas vou me apresentar, porque tem algumas pessoas de outro estado. Tem gente Dalva que já não. falou, né? Eu sou Eliette Teles, psicoterapeuta sistêmica. Estou agora buscando o plus nessa questão da sexualidade, porque eu vejo o quanto a sexualidade é importante para a vida, a tal ponto que a OMS a incluiu como um dos pilares do bem-estar, que nós só cuidamos do trabalho, da família e do lazer, e esquecemos da sexualidade porque sempre foi vista de uma forma distorcida, sempre com muito preconceito. Então, por isso que eu comecei a estudar a sexologia clínica, porque é um plus na minha formação, tenho certeza absoluta. Fátima, nós estamos com 10 psicoterapeutas da clínica, 11 comigo. Eu quero fazer uma correção dizendo que foi de janeiro para cá, gente, que teve um plus de 50%. Eu falei março é onde nós estamos. É um mês que ainda não findou. Então, desculpa. Então, para minha felicidade, nossa clínica social está, assim, crescendo a todo vapor. E agora vamos ao tema. Eu pensei assim, eu digo, meu Deus do céu, essa questão da energia, né? Do ser mulher, da energia feminina, da energia masculina, e energia tem isso, né? É em razão do gênero? Não, gente, nós temos os dois tipos de energia, a masculina e a feminina, tanto o homem quanto a mulher, tem os dois tipos de energia. E o ideal é que tenhamos em equilíbrio, que possamos exercer, ativar essas energias de acordo com a nossa necessidade. Mas aí eu vou voltar. Ser mulher, o pleno exercício dessa energia feminina. Por que ser mulher numa sociedade atravessada por tantas dores, por tantas marcas, por tantos preconceitos com a mulher, por tantos preconceitos com o feminino? Quando a gente vê Dalva e Nilzete trazendo a imagem da mãe dela, é emocionante. Quanto essa mulher passou para chegar onde chegou, quantas dores, né? Criar sozinha de tantos filhos. Aí incrível que pareça, apesar do pai ter falecido quando eles eram crianças, Dalva traz uma palavra interessante, conjugalidade. Olha o que Dalva traz na família. Conjugalidade. Aí eu pensei, eu cheguei a anotar. A gente aprende essas coisas na família.
Se Dalva trouxe isso, ela viu isso entre os pais, muito embora ela ainda estivesse pequena. E isso levou Dalva a um processo de construção que ela chegou onde chegou, que ela está onde está. Dalva e Nilzete. Será que todas as mulheres têm essa possibilidade? Têm essa descoberta? Essas mulheres que se enchem da energia masculina em razão do quê? Por que será? Será que é porque elas gostam de parecer que são poderosas, que são fortes? Tudo começa onde, gente? Na infância. Quando criança. Foi quando Camila disse as vozes. Você não pode depender de homem. Você tem que ter o seu. Você tem que trabalhar. Você precisa ser forte. Não chore. Primeiro era o homem que não chorava, mas a menina também começou a ser reprimida. A energia masculina é a força, é o poder, é a competição, é a luta. A energia feminina é a docilidade, é a tranquilidade. Não é submissão, não, gente. Mas é acolhimento, apaziguamento. E o que foi que as mulheres fizeram? Por conta de tanta desigualdade, por conta de tanta injustiça, por conta de tanta dor, elas estão buscando se igualar ao homem, se enchendo de energia masculina, exercendo cargos, buscando poder, as mesmas atividades, só que elas não descarregam essa energia corporativa, não deixam lá, elas levam para casa. Nós não conseguimos esvair essa energia e deixar. Então, trazemos para casa essa energia masculina. Vemos carregada. Aí, quando chega em casa, o que acontece? Se o homem for aquele homem que esteja com a energia feminina alta, vai haver o quê? O que nós podemos chamar de funcionalidade da aparente disfuncionalidade. Esse casal vai se encaixar, porque vai haver uma complementação, uma funcionalidade na aparente disfuncionalidade. Mas se os dois estão com energia masculina, vai ser o caos. Vai ser o caos. Quem grita mais alto, quem bate mais alto, quem diz, quem faz. E esse casal não tem tempo para eles. Não tem tempo. Porque estão voltados tão somente para o ter, o poder, o ganhar, o aparentar. Como Camila disse, a mulher, o corpo perfeito, a belezona, mas a vida deles também. Meu filho tem nota alta, então passa para o filho também, você tem que estar bem. Quero meu filho com notas máximas na escola. Sempre assim. Então, a mulher cheia dessa energia masculina, né? Que vai buscar só o poder, e ela não se despe dessa energia ao chegar em casa, porque toda mulher que tem essa... vai buscar o quê? Cargos, funções de poder. Funções de poder. Ainda no trabalho, interessante, quando tem aquela colega que ela consegue equilibrar essas duas energias, a fulana não quer nada, porque aquela fulana está trabalhando, mas ela consegue administrar, ela consegue equilibrar, ela está pensando no filho. Ela não tá, se o filho adoece, tem muitos que o filho adoece, não, a babá... Não, ela pode até perder o ponto, perder aquele dia, mas ela deixa e vai ficar com o filho. A energia do amor, a energia da amorosidade. Ai, gente, eu estou vendo aqui. Eu não dava, depois você vê as colocações, viu? Ah, tá certo. Assim, quando você terminar, aí eu abro o pessoal, Neuza está... Okay. Não, é porque eu não vou poder, senão eu vou me
me falar. Então, muitas coisas vêm da infância. Por exemplo, o que a mulher ouve. Mulher não faz isso. A criança, né? Vê o homem com uma liberdade. A família onde ela é criada e vê o homem com liberdade, ela quer fazer o que o irmãozinho faz, ela não pode. Então, começa daí. Ela começa a querer desenvolver alguma coisa que chame a atenção dos pais para ela. E uma coisa também que acontece, quando a família é inaugurada com uma filha, e o casal esperava um filho. Quem lembra, antigamente se costumava fazer um enxoval, porque não tinha ultrassonografia, mas já havia uma expectativa. Quantas crianças saíram da maternidade com enxoval azul tendo sido menina e enxoval rosa tendo sido menino? Acontecia em função das expectativas que os pais criavam. Muito interessante isso. Em função da expectativa. Então, a expectativa maior era o quê? Menino. Por que menino? Porque o menino é que cuida, na cabeça dos pais, que levaria o dinheiro para casa, que ia ajudar, se trabalhasse no campo, ajudar na lavoura, se morasse na cidade, em algum tipo de trabalho, logo você iria trabalhar. E a menina, geralmente, era vista como um peso. Há culturas onde quando nasce uma menina, é um desastre para a família. É um azar. É um azar. Então, vejam o peso que essa menina carrega, que vai atravessando a adolescência, e quando chega adulta, o quê? Ela quer o poder. Ela quer se igualar. E aí ela esquece desse equilíbrio. Ela se perde, ela está tão cheia da energia masculina que ela esquece do equilíbrio. Aconteceu mesmo, Dalva, eu trago aqui uma experiência própria. Minha mãe gostaria que eu fosse menino, porque ela dizia para cuidar dela, para dar a ela alguma coisa que uma menina não poderia dar. Então, eu com 3 anos, dizem que eu eu me lembro, assim um pouquinho, né, flash, já lia a cartilha, com 3 anos. Eu com 6 anos era quem escrevia as cartas da família. Com 10 anos, com 14 para 15 anos, 12 anos já estava banca. 14 para 15 anos tinha uma escolinha. Então, eu tinha que ser admirada pela minha mãe, pela família. Eu precisava ser. Eu fui desenvolvendo essa energia. Quer dizer, desenvolvendo não, que eu tenho, dando mais expansão a essa energia masculina, tá? Porque todos nós temos as duas. O que é que você está manifestando mais? Né? Porque essa energia ela vai influenciar no meu sentimento, no meu comportamento. Ela influencia. Então, o que é que eu manifestava mais? Eu fui buscar o quê? Né? Eu fiz economia, depois eu fiz direito. Então, eu não fui ser professora. Eu gostaria de ser professora. Mas eu fui fazer o quê? Economia e direito. Então, esse mundo corporativo do direito, que é uma atividade realmente assim, forte, né? Onde as pessoas têm um ego, desenvolvem um ego forte, muito forte. E fui para a área tributária, onde é mais árida ainda. Cheguei a gerente. Tá? Então, é o quê? Foi o quê? O impulso, quem impulsionou? Essa energia. Só que essa energia do mundo corporativo, que permeava, continuava quando eu chegava em casa. Então, era eu que dava as ordens, era eu que dizia, era eu que fazia. E eu, mulher. A mulher tem 5... Camila, nós temos, basicamente, 5 funções, né, Cássio?
5 funções, basicamente. A mulher filha, a mulher mãe, a mulher profissional, a mulher esposa e a mulher. E a mulher, mulher. E o cuidado. A gente acorda, passa, né? Toma um banho rápido e tal, entra daquela coisa do homem. Aquele cuidado da gente se olhar no espelho, se ver com mais vagar. Acaba. A gente entra no mesmo diapasão do homem. Porque a gente busca o quê? Esse poder. O que foi que eu busquei? Agradar a minha mãe. Agradar a minha mãe. Eu queria ser amada. Queria ser admirada por minha mãe. E eu, como mulher, talvez eu não fosse. Quer dizer, quando eu falo, não falo do gênero, sabe, gente? Não é o gênero. Mulher, sim. Eu digo, é energia. Eu digo que eu estou falando que é a energia manifestada. É a força, é o poder. Porque a energia feminina ela é mais, né? Como eu te falei, ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela é mais paciente, ela é mais amorosa. O homem que vai à luta. Quem é que empurra, quem é que tira o filho de casa é o pai. A energia masculina de expulsão. Ela que expulsa. A energia feminina é eterna, de acolhimento. A mãe não quer que o filho saia. Quem expulsa é a função paterna. Pode ser a mãe, mas essa é energia masculina. Tá? Então, quando eu falo aqui, eu falo de função, como a Camila estava bem colocando. E aí? Aí eu pergunto, para essa mulher que vive dessa forma, será que tem jeito? Claro que tem. É ela se reconhecer, ela parar e se olhar nesse papel que ela está exercendo. Se auto-perceber mesmo. Gente, eu terminei tendo um câncer de útero. O câncer, nós sabemos quais são as causas do câncer. Quem avança, quem parte, além do físico, né? Quem vai para o extrafísico, a gente percebe, a gente sabe o que é. Onde? No útero. Porque a minha feminilidade, eu não estava exercendo a minha feminilidade. Porque quando a gente chega nesse mundo corporativo, você tem que se trancar para não ser fácil. Porque se você exerce um cargo, ainda visto quem deu para quem. Ainda tem isso. Então, você tem que ser para você. Não, é como Salomão dizia na Bíblia, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, você precisava parecer honesta. E parecer honesta também é você sufocar a sua feminilidade, ficar pau a pau ali com o homem, discutindo pau a pau, ó. Porque senão você é engolida. E vai adoecendo, como Camila trouxe, e você não percebe que você está adoecendo. Você não percebe. Cada dia é uma coisa, é o estresse, do período da menstruação, os TPM da vida, então está do TPM. Quando cessa a menstruação, aí entra no climatério, você nem percebe. Eu nem percebi que eu estava no climatério. Eu nem percebi, gente. Eu nem percebi. Eu fui ministrar, fui fazer um treinamento, eu só sentia assim, um calorão, um tremor, quase que eu desmaiava fazendo uma palestra. Nem senti. Porque, com todo respeito, os médicos, que você às vezes sai até do plano e vai para o médico particular, eles só veem a parte orgânica, física. Faz o Papai Nicolau, está tudo bem, aparentemente você é saudável, está tudo legal, isso é só emoção. Não para te perguntar como é que você está. Está dando tempo para você? Não tem tempo, é só isso. Então está tudo bem, vai lá. E aquela energia masculina que vai lhe dominando, que você se acha profissional maravilhosa, você acha, como o Dava falou, sempre, eu era gerente, eu fazia treinamento, eu atendia, quando eu me aposentei, foram 3 pessoas para fazer o que eu fazia,
3 para fazer o que eu fazia, eu dava conta. Eu dava conta. Né? É como Camila fala, Mulher Maravilha. E aí? Aí a gente cansa. Como é que muda? Se reconhecendo. Reconhecendo que precisa haver um equilíbrio entre essas duas energias. Reconhecendo que você tem que dançar entre elas. Porque, inclusive, a mulher que age assim, ela castra o homem. Ela é castradora, sim. Por que ela não se dá bem nos relacionamentos? Porque ela castra. Nenhum homem é bom para ela. Ela só se relaciona, talvez, com homens que ela possa se sentir acima. Aí dá certo, como eu digo, né? Quando ele é em casa. Mas quando ele está no nível, ela tem dificuldade de se relacionar. A mulher que está nesse patamar, ela tem dificuldade de se relacionar. Na hora que ela baixa, que ela se percebe, que ela devolve ao homem a função masculina, ela deixa de ser castradora, porque ela é castradora. Ela é castradora. Por que ela é castradora? Porque ela não tem tempo de ser feminina, de ser mulher. Como é que ela pode se permitir? É melhor ela castrar. Ela castra. É interessante. Então, quando a gente começa a trabalhar no autoconhecimento, nas reflexões, principalmente olhando o histórico familiar, a transgeracionalidade, o que transformou isso? Minha bisavó foi estuprada. Minha bisavó foi índia caçada, violentada. Violentada. Quantos estupros devem ter tido na minha família? Então, eu trago ainda essa marca da transgeracionalidade. Eu trago. Então, não é só a minha, não é só o fato da minha mãe ter dito para mim, você tem que ser independente, você tem que ser, eu gostaria de ter um menino. Não, eu ainda trago essa carga da transgeracionalidade. Que está no meu inconsciente. Homem violenta. Homem não presta. Homem não vale nada. E eu trago tanto que eu, aos 8 anos, eu sofri uma tentativa de estupro. Aos 8 anos de idade. Então, essa mulher, ela tem 2 caminhos. Ou ela se torna muito medrosa, dependente, vai se encolher, se anular, ou ela vai para outra polaridade. Dificilmente, sem o trabalho terapêutico, o seu autoconhecimento, ela vai conseguir o equilíbrio. É muito difícil, é muito doloroso. Olhar para o passado, para o inconsciente que está ali, que você não vê, as violências que aconteceram na minha família, com certeza, porque o seu fato real, que é contado da minha bisavó. E numa regressão eu vi isso. A minha bisavó violentada, estuprada. E não foi por um, foi por vários anos. Numa regressão eu vi. Tá? Então, na hora que eu me deparo, a gente se depara com isso, meu Deus, por que eu faço? O que eu sou? A gente não tem nem consciência do caminho que a gente está levando muitas vezes, porque a força do inconsciente é muito grande. É muito grande. Aí, na hora que eu retomo essa linha do autoconhecimento, para me ver, para me observar, para entender a minha caminhada, eu reflito. E isso qualquer mulher pode fazer. Reflito e digo, não, eu não preciso ter essa quantidade exagerada de energia masculina. Não preciso. Eu quero equilíbrio. Quando eu precisar, para me impulsionar, claro que eu vou buscar essa força. Mas eu posso permitir que o meu marido faça uma gentileza para mim.
eu posso devolver a ele a masculinidade dele. Eu não preciso dizer que eu posso fazer tudo. Hoje foi muito engraçado, eu vou contar para vocês. Porque quando a gente vai assim, no carro, ele dirige, eu não suporto, eu não gosto muito de dirigir, ele dirige, mas eu vou dizendo, é por aqui, é por ali, tá. E às vezes até atrapalha. Hoje, o que foi que eu disse para ele? Nós fomos levar nossa colaboradora lá no terminal de São Joaquim. Aí, quando voltamos, ele falou, por onde é melhor? Eu disse, você que sabe. Ah, mas você é copilota. Eu digo, não, eu não sou só copilota, eu sou passageira, estou aqui, você sabe. Ah, por ali, eu digo, não sei. Aí ele sempre se perde. Eu digo, olha, você foca que você vai conseguir chegar. Sabe? Eu dei a ele. Gente, foi tranquilo, foi harmonioso, chegamos. Eu disse, viu que você sabe que eu não preciso ficar dizendo para você? Então, o que é? É nessas pequenas coisas, devolver a ele essa capacidade. Porque, às vezes, nós somos tão que a gente considera o nosso companheiro incapaz, a gente incapacita. E eles ficam receosos até de desenvolver alguma conversa com a gente, de se aproximar da gente. Aí, com o diálogo, você não pode, ele não gosta de estender roupa. Eu digo, olha, eu coloco na máquina e você estende, tá certo? Tudo bem, se você não conseguir, eu estendo. Ele vai e tenta. Porque o feminino dele também precisa. Mas o masculino dele também precisa. Então, é isso que nós precisamos viver em harmonia com leveza. O almoço. Quem é que vai cozinhar? Eu digo, olha, terça-feira, amanhã cozinha. Ele gosta de fazer cozido, então você vai fazer. Eu faço feijão, você faz o cozido. Então, ele exerce o feminino, eu exerço o masculino de forma equilibrada. E não eu ficar somente na energia do masculino, da força. Olha, a panela está suja. Poxa, você não sabe lavar? Então, deixa aí que eu faço. Isso de comando é energia masculina. A feminina é do acolhimento. Não é submeter. Não sei se vocês perceberam a diferença. Não é submissão, é diálogo, é interação. É como Dalva falou, conjugalidade que ela percebeu existir dos pais dela. Tanto percebeu que ela traz. Essa conjugalidade é preciso. E conjugalidade não é briga, não é atrito. Se brigar, se atritar, não pode haver conjugalidade. Se essa energia masculina for de tal forma transbordante, tá? Não vai estar espaço para a energia feminina manifestar. E é preciso que nós tenhamos esse cuidado de apoiar o outro, permitir que o outro se expresse, que o outro se manifeste.